Bom, então vamos dar início à reunião doutrinária da noite e sempre agradecendo ao Mestre Jesus por tudo que ele tem nos dado, alimentando paz e harmonia. Boa noite. E nos dando essa luz maravilhosa da doutrina, tem sempre nos confortado, consolado e iluminado a nossa consciência. Amado Mestre, assim te agradecemos por tudo que tem nos dado e que nesta noite possamos envolver nos fluidos amorosos dos benfeitores espirituais, estudando mais uma sequência do livro Parábolas e Ensino de Jesus, de Caibá Schutter, com a mensagem da noite, que é o tema, na primeira parte, as parábolas e sua interpretação. E assim, amado Mestre, que todos os nossos irmãos necessitados da tua luz, do teu amor, sejam envolvidos. Te pedimos também por aqueles que sofrem, passam por dificuldades, que no momento se encontram angustiados, que sejam envolvidos pela tua luz, Senhor Jesus. E assim, fazendo esse alicerce da doutrina espírita, buscando o aperfeiçoamento moral e espiritual. E assim, só temos a te agradecer. Ilumina o nosso palestrante, Luiz Carlos Ramalho, da noite, e assim fortalece a todos nós, por hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Então, neste momento, passo a palavra para Luiz. Bem, então, estamos a postos, buscando o entendimento, especialmente quando aquele que se aproxima da doutrina dos espíritos, estudando a sua base com Kardec, com os espíritos, e muitas vezes buscando a sua compreensão dentro de tudo quanto nós procuramos estudar e especialmente compreender. Eis aí o grande princípio daquele neófito, vamos chamar de neófito, porque todos nós somos neófitos do Espiritismo, e de tal maneira que nessa caminhada, todos aqueles que buscam os estudos, aqueles que procuram saber como tudo começou e para que serve cada ensinamento. E se de alguma maneira nós vamos trazer a doutrina para junto de nós, entendendo cada uma das suas nuances quanto à vida, porque você não tem somente o entendimento de uma só vertente, mas são muitas, e você vai juntando e vai compreendendo como proceder em cada instância, em cada direção daquilo que o momento lhe convida. Aquela pessoa que ontem, aqueles que participaram da palestra do Adalberto Maia, então a gente vai verificar exatamente cada pontinho, quando ele vai trazendo para nós as questões que são ímpares. Olha, com relação ao perdão, com relação à atenção, com relação ao respeito. Então, muitas vezes nós lemos as nossas páginas espíritas e temos algumas dificuldades para compreender. Olha, eu não faço isto porque eu tenho uma forma de ver a vida como ela funciona. Então, de acordo com os meus princípios, com o meu entendimento, então eu vou dar direção às minhas necessidades diante do meu próximo. O meu próximo não é somente aquele que está em nossa casa, mas aquele nosso vizinho, é aquela pessoa que frequenta conosco ao centro espírita, é aquele que divide conosco as tarefas profissionais, enfim, a situação ela é muito mais
ampla do que nós possamos imaginar. Aí, então, esse trabalho que o Adalberto Maia trouxe para nós nesta noite, ela vai tratar de um assunto muito interessante que é encontrado no livro de Caibar Schutel. E aí, então, na primeira parte do seu livro, que Adalberto já trouxe aqui para nós, então a gente vai ver logo ali naquela primeira parte as parábolas e a sua interpretação. Então, o que são parábolas, e por que temos que interpretar, não é? Por que temos que interpretar? Jesus falava por parábolas. Uma das coisas mais interessantes é quando aqueles que estavam na sua companhia iriam lhe perguntar: mestre, por que falas por parábolas? Então, ele vai ali informar, dizer para os seus discípulos, os seus apóstolos, aos seus seguidores, por que é que precisava falar por parábolas, especialmente para confundir os orgulhosos, mas fazer que os simples viessem entender com o espírito daquilo que ele falava. Quando nós estamos estudando, principalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns momentos, nós vamos ficar sabendo a respeito daquilo que é espírito e aquilo que é letra, daquilo que é espírito e aquilo que é letra. A coisa que eu falo, o que eu estou lendo alguma coisa, eu posso ali converter apenas para mim no sentido da letra, ou seja, ler ao pé da letra. E a gente vê todos os dias em várias direções daqueles que são os nossos irmãos de outras bandeiras, vamos dizer assim, não é? Evangélicos, católicos, quaisquer que sejam aqueles outros, que eles vão conversar conosco como eles entendem, segundo a letra. Mas cabe ao espírita, especialmente da sua responsabilidade, e especialmente por causa do momento em que o espírita se encontra diante da grande responsabilidade de doutrinar, ou seja, de ensinar, porque quem ensina, doutrina. E aquele que doutrina, ele vai saber o espírito daquela letra, no significado, e fazer com que o processo evolutivo ele se encaixe perfeitamente dentro daquilo que os espíritos trouxeram para nós. E daí a gente vai encontrar em Caibar Schutel, nessa sua primeira parte, a grande preocupação, haja visto que Caibar, um dos baluartes do grande movimento espírita inicial aqui no Brasil, então ele foi o grande responsável, ali juntamente com outros também baluartes, como o Dr. Bezerra de Menezes, e muito mais. Então, a preocupação e o sentido da exposição de Caibar era fazer com que nós pudéssemos entender na acepção daquilo que estaria sendo apresentado na parábola, no caso que aqui nós estamos tentando entender por que é que ele trouxe isso para nós e no sentido de fazer com que essa interpretação ela fosse justa, ela fosse firme, ela fosse extremamente proveitosa para o espírito em evolução e especialmente ao homem. O homem, como nós sabemos, ele vai fazer seu processo evolutivo, vai se preparando cada vez mais dentro do conhecimento que ele tem, mas ele precisa realmente estar fortalecido. Então, Caibar, ele vai trazer isso para nós e ele vai dizer logo no comecinho aqui, dizendo que na acepção geral do termo, parábola é uma narrativa que tem por fim transmitir verdades indispensáveis de serem compreendidas. E quando nós estamos procurando buscar esse entendimento, a responsabilidade que temos em nossas mãos para saber entender aquilo que a palavra traz para nós. Não é qualquer palavra, não é qualquer pensamento, não é qualquer ideia, é o Espírito. Então, por isso que a ideia de fazer com que nós venhamos se encontrar envolvidos, interessados e mergulhados nesse pensamento, nessa ideia,
Então, cabe a cada um de nós levar consigo esse momento que é de extrema grandeza para o movimento espírita, para os espíritos, para a doutrina em si. Então, o nosso amigo Caibar Schutel, então ele tinha exatamente, na sua visão, um segmento de entendimento quanto àquilo que ele vai trazer para nós. Não só tem esse livro, são muitos outros livros que o Caibar escreveu, mas esse daqui, porque vai interpretar as parábolas, e elas são muitas, é um livro fininho, mas que ele é de grande oportunidade para cada um de nós entender o significado daquilo que a gente vai encontrar ao longo do Evangelho de Jesus Cristo. Então, as parábolas do Evangelho, que são alegorias, que contêm preceitos morais. Então, esses preceitos morais é tudo aquilo quanto a gente vai entender quando ouvimos uma palestra espírita, que vem fazer com que a sua abordagem vai fazer com que nos alcance com uma amplitude, uma forma diferenciada e que nós vamos entender de forma profunda, não de forma superficial. Logo, o emprego contínuo, que durante o seu ministério, Jesus fez das parábolas, tinha por fim esclarecer melhor seus ensinos, mediante comparação de que pretendia dizer com o que ocorre na vida comum e com seus interesses terrenos. Naturalmente, nós estamos de passagem pela vida. Nós, pelos Espíritos, sabemos que já tivemos uma série de experiências na Terra pela carne. Ou seja, a carne nos conduz a essas experiências e é a partir desses ensinos que nós vamos nos corrigindo, nós vamos nos endireitando. Então, Jesus sugeria, assim, o mestre, figuras e quadros das ocorrências cotidianas, ou seja, de todos os dias, ele tirava um quadro, o nome de uma pessoa, uma situação que pudesse nos ajudar, nos auxiliar a compreender o significado das suas palavras, para que nós não ficássemos nas nossas confusões pessoais, nas nossas confusões do dia a dia, como a gente vê mesmo. Eu tenho observado no dia a dia da nossa vida, aqui no Consolador, e nesses mais de 40 anos de Espiritismo, que muitas vezes, quando nós abordamos uma causa, muitas vezes vamos encontrar grandes dificuldades para saber discernir aquilo que nos chega. E muitas vezes a gente vai entender que aquela pessoa, ela entra em confusão porque ainda lhe falta estudo. Eu, particularmente, eu posso dizer a vocês, olha, eu tenho 40 anos de Espiritismo, ou um pouco mais, mas ainda eu continuo estudando, porque é impossível, pela lavra de Allan Kardec, tudo quanto ele escreveu, é impossível sabermos de tudo. Todos os dias sabemos um pouco mais. E então, o Caibar vai trazer para nós essas instruções, essas lições, para que a gente comece a configurar a nossa medida diante do caminho que nós estamos buscando, que é a doutrina. Então, aos que o ouviam, ou seja, quando as pessoas que ouviam Jesus ansiosamente, procurando compreender seus discursos, então a parábola tornava-se-lhes excelente meio elucidativo dos temas e das dissertações do grande pregador, que também foi um grande semeador, como nós sabemos. Aos que não buscavam na parábola a figura que comparara a alegoria, que representa a ideia espiritual, e se prendia uma forma desprezando um fundo, para estes a doutrina, ou seja, a doutrina dos espíritos, nem sequer aprecia, mas conservava-se oculta como a nós dentro da casca. Por que é isto? Muitas vezes nós não conseguimos entender como são os fundamentos daquelas ideias.
Às vezes um pai ensina para um filho alguma coisa, ele não compreende. É preciso que ele traga alguma figura para que a criança, o menino que está ali ouvindo seu pai, ele possa ser melhor orientado, melhor instruído. E foi do mesmo jeito que Jesus tentava fazer com a gente, passando algumas suas palavras. E eu acredito que no início, quando Jesus começou a fazer a sua pregação, fazer o seu ministério, naturalmente é uma coisa muito nova, porque ninguém sabia. Até mesmo Moisés, quando trouxe aquelas os seus ensinamentos do Antigo Testamento, isso dos livros, dos 5 livros de Moisés, até mesmo para Moisés, Jesus dizia que aquilo que Moisés havia falado, mesmo aquilo não seria mais conveniente para ser pregado, porque viria uma boa nova. E tanto é que o Evangelho é a boa nova, a nova pregação do reino, e que Jesus precisava de nova maneira de explicar, de orientar aqueles que estavam ao seu lado. Vocês podem observar que, pouco a pouco, Jesus ensinou, para aqueles aquilo que ele poderia ter tirado lá de Moisés. Absolutamente não fez isso. Então, ele trouxe tudo novo para nós. Trouxe tudo aquilo que foi estrutural para que nós pudéssemos observar a nova campanha e principalmente o movimento inicial do futuro do Espiritismo que iria chegar aproximadamente 1.800 anos depois. Então, dentro do que nós estamos estudando aqui, vocês também podem perguntar, viu, gente? Vocês podem levantar a sua mãozinha, podem perguntar, olha, Luiz, eu não compreendi isso, eu quero saber o que foi que o Caibar trouxe aqui para nós, que isso aqui eu não entendi, mas a gente vai puxando e vai começando a estudar também, tá certo? Todo mundo junto, tá? Então, mas os que não buscavam na parábola a figura que comparara, a alegoria que representa a ideia espiritual, estou repetindo, e se prendiam à forma, desprezando o fundo para estes a doutrina, nem sequer aparecia, mas conservava-se oculta como a nós dentro da casca. Que exatamente é isso que muitas vezes a gente não consegue entender. Daí a resposta de Jesus aos discípulos, que lhe inquiririam a razão de ele falar por parábolas. Não é? Os discípulos perguntavam, mestre, por que fazes isso? Por que o senhor conversa assim? E aí, então, nesse momento, ele vai dizer, é porque a vós, Jesus se dirige a ele dizendo, olha, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Que mistério do reino dos céus é este? Será que na atualidade, mesmo como espíritas, nós ainda que céu é esse? Será que esse céu que está sobre nós, que nós estamos buscando entender, ainda está cheio de mistérios? Ou será que nós não temos mais necessidade de saber sobre os mistérios? Naturalmente que sim. Ainda é muito pouco. A nossa caminhada como espírita mal começou. Muito mal começou. Por isso que é preciso que a gente se envolva muito mais nos estudos, se aprofunde nos estudos, para daí, então, começar a compreender que aquilo que é mistério deixa de ser mistério. E a nossa ignorância espiritual, ela começa a ser atendida à medida que nós vamos crescendo e nós vamos nos tornando mais responsáveis. Vamos nos envolvendo com o compromisso que a doutrina chega às nossas mãos. Muitas vezes, a Deus, ele entende como nós agimos. Muitas vezes, de forma ainda irresponsável, e naturalmente as coisas superiores, as coisas que vêm de Deus, não chegam naturalmente a nós. É preciso que haja uma disciplina, haja um entendimento, haja um estudo, e haja principalmente um amadurecimento do espírito. Um amadurecimento do espírito. Claro que você não vai ensinar ao seu filho de tenra idade qualquer coisa. É preciso que ele alcance uma idade mais fortalecida, melhorada, e que o pai vá ensinar alguma coisa
que ele agora esteja, pelo menos, melhor fortalecido e compreendendo a respeito daquilo que o Pai lhe fala. Bom, então, ele vai dizer exatamente porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles mas a eles não lhes é dado, ou seja, para aqueles que são vaidosos, aqueles que são os orgulhosos, aqueles que não têm compromisso de maneira nenhuma com a moral. A única diferença daquilo que Jesus ensinaria ou daria a resposta para seus discípulos por causa das parábolas é exatamente por isso. Para uns existe a simplicidade e para outros existe a vaidade e existe o orgulho. Naturalmente, entre nós, até mesmo quando nós vamos colocar nas mãos de alguém alguma responsabilidade, nós vamos saber escolher, determinar, saber se aquela pessoa que está à nossa frente pronta a receber alguma responsabilidade, naturalmente ela não vai estar quista, não vai estar preparada para se envolver com grandes responsabilidades à sua frente. Nós temos visto muitos grupos espíritas, muitos grupos religiosos, grupos dos mais variados possíveis, eles chegarem ao termo, ou seja, se acabar, porque caiu nas mãos de pessoas irresponsáveis. Então, naturalmente, aquilo que vem do alto, aquilo que vem dos céus, aquilo que os espíritos realmente delegam para nós, assim como delegou para cá, façam o seu trabalho voltado como fez o livro O Espírito de Verdade à frente de Kardec. Então, se o Espírito de Verdade não tivesse essa racionalidade superior à do homem, naturalmente a doutrina dos Espíritos cairia na mão de qualquer homem vaidoso, de qualquer homem orgulhoso, e nós não teríamos experimentado essa doutrina santa que está aí, onde todos nós estudamos, onde todos nós estamos aproveitando no sentido de fazer com que cada um de nós cresça, que essa realmente é o grande motivo da doutrina ter chegado através de Allan Kardec, mas por escolha do Espírito de Verdade, sabe, gente? Isso aí nós vamos ver, eu já falei aqui uma vez aqui no livro Memórias de Kardec, então a gente vai olhar, vai encontrar isso daí, tá bom? E aí, então, vamos verificar aqui que o Caibar, ele vai apontar mais um ponto, pois aos que têm, ou seja, aquele que tem conhecimento, aquele que tem compromisso, aquele que está embasado nessa responsabilidade, então a própria espiritualidade, os céus, vai lidar com a abundância, né? Abundância. E essa abundância, ela vai chegando a cada um de nós no sentido da própria espiritualidade começar a perceber que ali realmente há um homem, há um ser que está comprometido com a verdade. Mas, ao que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. E isso é natural. A própria espiritualidade, ela verifica naquele que está com o compromisso de levar a verdade, de levar a mensagem, que ele não tem condições de fazer com que toda a mensagem espiritual, ela não vai chegar ao lugar onde ele deveria chegar, principalmente naqueles homens mais necessitados, porque não encontrará embasamento. É mais ou menos dentro dessa premissa que Jesus vai trazer para nós e Caibar vai começar a passar para nós essa intenção, essa observação, essa até preocupação de Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo que, por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem. Esse ver não significa dizer ver com os olhos da carne, mas ver com os olhos do Espírito, com os olhos da alma. Então, quando nós começamos a perceber, nós temos sensibilidade, nós temos
uma garantia maior dentro de nós mesmos, porque nós nos envolvemos, nós nos entregamos, nós nos doamos para aquilo, e a espiritualidade, ela reconhece isso na gente. A gente pode observar na figura de um presidente de um centro espírita, na figura de um médium, na figura de um palestrante, na figura daquele que reconhece que está em suas mãos uma missão, uma missão do alto que vem para os homens que estão aguardando, sedentos de informação, de preenchimento dessa força espiritual em sua vida. E aí, então, ele vai dizer que, e neles se está cumprido a profecia de Isaías, que diz, certamente ouvireis e de nenhum modo entendereis. Ou seja, mas é claro, quando nós somos apressados, quando nós somos instigantes, quando nós somos difíceis de entendimento, o que é que entra no nosso coração confuso? Exatamente isto. Se o nosso coração está confuso, se o nosso coração está arredio, se eu não tenho em mim, pelo menos, um comportamento espiritualizado, naturalmente, a gente vai entender que tudo quanto nos chega, vai chegar com grandes dificuldades. E nós não vamos entender para poder passar. É isso que Jesus quis dizer. E certamente ouvireis, e de nenhum modo entendereis, porque o coração deste povo se faz pesado. Olha para isso, gente. Porque o coração deste povo se fez pesado. Aí você pergunta, mas por que Jesus fazia isso? Por que Isaías também falou isto? Essa coisa de pesado significa dizer que não está com o coração leve, suave. E é preciso fazer isso, suavizar. E como é que você suaviza esse coração para que ele alcance pelo menos níveis que sejam adequados, ideais, para que você leve a palavra dos céus? O que é isso? Primeiramente, saber com quem está lidando. Né? Se você não sabe com quem está lidando, isso naturalmente com os espíritos, como é que você vai se entregar? Como é que você vai se doar? E ele vai continuar dizendo, e os seus ouvidos se fizeram tardos, ou seja, tardios. Eles, na verdade, foram avisados, ou seja, desde Moisés, desde aquela época. A espiritualidade vem trabalhando para aqueles homens que estariam melhor preparados, mas eles não deram ouvido, eles não acreditaram. Eu gostei muito de ontem à noite, quando o Adalberto trouxe para nós a sua palavra, com relação à fé, à credibilidade daquele que leva o conhecimento, aquele que ensina, aquele que leva a palavra, mas se essa pessoa não consegue se fortalecer consigo mesmo, tomado por pura fé na mensagem que tem nas suas mãos, qual é o homem, qual é a outra pessoa que vai confiar nele? Então, por aí a gente começa a perceber que é preciso disciplina, é preciso entendimento, é preciso acuidade espiritual para que ele seja tomado pelos seus guias espirituais e esses guias espirituais ele conduzam para que ele leve a mensagem, para que ele seja probo, seja responsável, seja entendido no assunto que ele está prestes a levar. Então, se não for assim, significa dizer que os seus ouvidos eles vão se tornar tardios. Eles terão grandes dificuldades de ouvir e passar a mensagem. E eles fecharam os olhos. Naturalmente, na época de Moisés, também eles não deram ouvidos. Quem são esses que fecham os olhos? Naturalmente, são os videntes, são aqueles que veem a vida espiritual. Esses que também que têm seus ouvidos que também foram tardios, também os olhos da mediunidade, os ouvidos da mediunidade, olhos
da mediunidade que eles não conseguiram realmente ouvir. Dentro disso, Jesus fala, tem uma parábola muito interessante, que fala daqueles aqueles que não acreditaram o mataram. Jesus fala sobre isso, né? Na parábola dos vinhateiros. E ele continua dizendo que, para não suceder que, vendo com os olhos e ouvindo com os ouvidos, entendam no coração e se convertam aos seus cure. Ou seja, eles, na verdade, os médiuns, ele trazendo a mensagem dos céus, ouvindo e vendo, então eles não levavam em conta com isso. Eles achavam que estariam perdendo tempo, ou talvez não acreditaram naquilo que estariam ao seu alcance. E aí, para a gente fechar aqui, ele vai dizer o seguinte: pelo trecho se observa claramente que os fariseus e a maioria dos judeus, em ouvindo a exposição da parábola, e principalmente aquela parábola dos vinhateiros, que é muito forte, só viam a figura alegórica que lhes era mostrada. Assim como quem não quebra a nós, só lhe vê a casca. Então, por aí a gente vê que é preciso que, para o que busca o Espírito, ele é preciso investigar, é preciso investir, é preciso ter calma, é preciso auscultar, compreender e até mesmo conversar com seus pares no sentido das grandes dificuldades, como acontece nas nossas reuniões mediúnicas, e quando termina, os médiuns eles vão para casa, às vezes não tem tempo de conversar, eles acham que o Espírito já falou tudo aquilo, mas é preciso conversar com os Espíritos, é preciso conversar com os irmãos que fazem parte de um movimento, de uma reunião mediúnica, para que não haja confusão entre os grupos, entre os pares. Por isso que é necessário conversar. E, do mesmo jeito, essa atividade, essa ação, já era natural desde antes de Jesus. E hoje, será que com o Espiritismo é diferente? Absolutamente não. Então, a gente vai verificar o seguinte: ao passo que com seus discípulos não acontecia a mesma coisa. Por quê? Isso não acontecia? Porque Jesus orientava. Eles perguntavam a Jesus: Senhor, como é que funciona isto? João, no seu evangelho, ele vai dizer que Jesus ensinou tanto, mas ensinou tanto que não havia livros na época que coubessem todos os seus ensinos. Imagine, naquela época, o que Jesus fez em apenas 3 anos. Em apenas 3 anos. Então, eles viam e ouviam o ensino, o sentido espiritual que permanece para sempre. Não se prendiam à figura ou à palavra sonora que se extingue e desvanece. Então, às vezes, a gente não compreende, a gente tem grandes dificuldades de fazer averiguações daquilo que nós estamos estudando, aquilo que nós estamos ouvindo. Eu acredito, gente, da minha parte, que muitas vezes ouvimos muitas coisas no meio onde estamos. Pode ser no meio espírita, pode ser no meio evangélico, pode ser no meio onde você está, mas o que eu acredito da doutrina que está reservada para cada um de nós que está aqui é saber ouvir Espiritismo e trabalhar Espiritismo, que é exatamente isto. A doutrina dos Espíritos, como é muito nova, nós estaríamos assim fadados a esquecê-la se nós começássemos a dar vez a outros ensinamentos que não tem nada a ver. Eu tenho observado isso e falei numa palestra recentemente com relação a isso. Às vezes a gente perde muito tempo ouvindo e tentando praticar coisas que não tem nada a ver com a doutrina. E nós perdemos grandes oportunidades com isso. E aí, então, o que acontece é que, de modo que os fariseus ouviam, ou seja, quem eram os fariseus? Os fariseus eram seguidores de Moisés, mas eles acreditavam muito na matéria ainda.
acreditavam em Moisés, acreditavam naquilo que era o voltado para o imediatismo. Então, hoje, na atualidade, a gente já deixou isso muito para o lado. Não trouxe Moisés para o nosso meio. E foi isso também orientação de Jesus naquela época. Porque uma coisa é ver e ouvir com os olhos e ouvidos do corpo, olha, gente. Outra coisa é ouvir com os olhos e ouvidos do espírito. Olha que coisa interessante. Né? Caibar traz isso para nós, observando pela sua própria experiência. Pela sua própria experiência. Conta-se uma história que Caibar morava em frente de uma igreja católica. O padre sabia que Caibar era espírita. E ele, o padre, não gostava de Caibar porque ele era espírita. E sempre nos seus sermões, o padre, ele se voltava contra Caibar. E Caibar se defendia, mas se defendia com veemência, ou seja, com firmeza. Então, muitas vezes, nós não sabemos também nos defender com firmeza. Não é com brutalidade, não é com a ingenuidade dos estúpidos, não é isso. Então, quando nós estamos na nossa doutrina, nós precisamos alertar aos nossos pares, às pessoas que estão ao nosso lado, na nossa casa espírita, ao conserto doutrinário. Nós devemos nos voltar ao conserto de doutrina, como Kardec fazia. Kardec fazia isto. Kardec ouvia a todos, mas ele tinha em si, consigo, a certeza daquilo que os espíritos traziam para ele e, naturalmente, distribuía para nós. E o Caibar, que compreendia muito bem Kardec, ele procedia do mesmo jeito. Por isso que esse livro, Adalberto, ele é muito oportuno para que essa sala passe a estudar todas as lições que Caibar trouxe desse livro. Eu acredito que você deve fazer isso, não é? Então, eu acho que é uma oportunidade para que a gente comece a verificar o pensamento de Caibar. E daí o que acontece? Então, se ouviam, tá? Que se ouviam e não ouviam, mas isso, porque uma coisa é dos ouvidos do corpo, outra é ver com os ouvidos, com os olhos do corpo também. Então, isso significa dizer o quê? Que, em outros termos, ouviam, mas não escutavam, viam, mas não enxergavam. É exatamente isso que ele quis dizer, né? Desde aquela época de Jesus. Então, as condições que Jesus expõe como sendo indispensáveis para nos ser dado e possuirmos em abundância, é como diz o texto, de nós termos, mas termos o quê? Isso aí, Caibar vai trazer para nós, né, dentro do seu estudo. Mas temos o quê? Então, certamente, algum princípio doutrinário unido à boa vontade para recebermos a verdade. Então, essa é a verdade que Jesus trazia para nós e que nós devemos abraçar, sentir conosco essa verdade e que ela não pode ser desprezada, não pode ser esquecida. Então, aquele que tem, ele é dado e terá em abundância. Aquele que for justo, aquele que for honesto, aquele que sim compreender a lição, aquele que saber ouvir, aquele que saber ver, aquele que souber conversar, aquele que souber trocar as ideias e caminharem juntos, aí sim as coisas elas serão muito diferentes para nós. E o obstáculo à recepção de sua doutrina, ou seja, da doutrina de Jesus, é o indivíduo não ter, certo? Não ter. Ou seja, o que é que eu tenho? O que é que Adalberto tem? O que é que o Jorge brasileiro tem? O que é que cada uma das pessoas tem? Nós vamos saber do nosso coração. O que é que eu tenho que posso caminhar seguro? Naturalmente, eu tenho que ter vontade. Eu tenho certeza que Jesus se voltar a vontade que muitas vezes não temos. A gente está estudando o Evangelho, nós estamos na sala
fazendo reuniões mediúnicas, mas muitas vezes a nossa vontade, o nosso desejo está muito quebrado, está parcial, não está envolvente. A gente não tem ânima, ou seja, não tem alma, e por isso que fica muito difícil para nós irmos adiante, porque a nossa vontade é fraca, é frágil. E é por isso que Jesus traz isso para nós. E, principalmente na lição do Caibá, ele vai fazer esse questionamento. Mas ter o quê? Não é? E certamente algum princípio doutrinário unido à boa vontade para recebermos a vontade, a verdade. Aquele que tem, ser-lhe-á dado e terá em abundância. E o obstáculo à recepção de sua doutrina é o indivíduo não ter a mais ligeira iniciação espiritual e não ter boa vontade para receber a nova da salvação. Então, se nós temos muitas dificuldades para entendermos isto, é preciso princípio, é preciso discernimento, é preciso destreza, é preciso reconhecimento de onde você se encontra para você desenvolver-se, para que você possa crescer no Evangelho, para que você cresça no Espírito. De modo que a parábola evangélica é uma instrução alegórica, exposta sempre com um fim moral, como um meio fácil de fazer compreender uma lição espiritual, pelo menos a opinião do evangelista Mateus, quando diz: todas estas coisas falou Jesus ao povo em parábolas, e nada lhes falou sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, no caso Isaías, né? Abrirei em parábolas a minha boca e publicarei coisas escondidas desde a criação. Quando nós começamos a estudar a criação com o espírito André Luiz, e a gente vai verificar em Evolução dos Mundos ali, a gente tem coisas maravilhosas. Aliás, todos os livros, toda a coleção científica de André Luiz só tem coisas maravilhosas e ensinando desde a criação. Desde a criação. E é por isso que se faz jus um dia também, Adalberto, fazer preparativos para que o grupo comece a estudar André Luiz, que é muito interessante, é uma obra científica muito interessante, que começa com o livro Nosso Lar. Então, finalmente, as parábolas têm pouca importância para os que tomam como foram escritas, ou seja, ao pé da letra. Isso não pode acontecer, gente. Lê a parábola de Jesus, assim como muitas vezes a gente lê algumas coisas de espiritismo ao pé da letra, não pode ser, é impossível. Nós vamos errar, nós vamos tropeçar, nós precisamos nos manter em pé e com a doutrina em mãos, com esse ensinamento em mãos. Então, demais, o sentido nunca deve ser desnaturado. Olha aí, gente, como é importante isso. O sentido não deve ser desnaturado, ou seja, de qualquer jeito. Como a gente às vezes diz assim: ah, homem, você é um homem muito desnaturado, você não liga para nada, você é responsável, você é frio, você não liga para nada, você não dá importância a isso. O que é isso? Muitas vezes a gente ouve essa palavra desnaturada em nossa casa com relação a qualquer um de nós que a gente não consiga se sustentar, se assegurar daquilo que é verdade em nossas mãos, com a grande responsabilidade que nos deve. Ou transviado, ou seja, o que é que eu faço que eu transvio do ensinamento de Jesus? Há muitas coisas que eu transvio. Primeiramente, é a nossa indelicadeza para com os ensinamentos espirituais. Eu fui visitar uma casa espírita, isso lá para as bandas de Alagoinhas, e eu fui visitar um centro espírita. Mas eu fiquei pasmo quando eu vi um mundo de livros espíritas esquecidos, comidos pela traça e molhados pela água da chuva, mofados. Centenas de livros. Olha, esses livros nos alimentam a alma, nos faz a instrução, nos prepara os caminhos.
somente para ter esse tipo de entendimento com relação aos livros que nos cabem, aos livros que nós preparamos, zelamos para a nossa instrução. Agora, se eu tenho alguma coisa que pode me prejudicar, vai ser a ignorância. Eu acredito que o maior móvel no homem que pisa nessa terra é a ignorância. Então, se ele não é justo, e se ele não é complementar à mentalidade de outros espíritos e de outras pessoas responsáveis, ele não colabora. Então, ele vai prejudicar o ideal cristão. Ele não vai conseguir realmente se irmanar com aquilo. Ora, se eu perco a oportunidade até mesmo de uma página de um livro que eu tenho, e eu perdi essa página, aquela página vai fazer muita falta. Então, se nós esquecemos, por exemplo, uma parábola de Jesus, um ensinamento, qual seja ele for, como se fosse para nós, como diz Caibar, um tesouro escondido, um meio de enriquecimento material, por exemplo, porque a gente sabe disso, né? A gente sabe. Existe aí no segmento de várias religiões, né? De várias religiões, de enriquecimento material. Ou na parábola do administrador infiel. Eu acho que eu já falei essa parábola do administrador infiel. Uma lição de infidelidade que será preferível fechar os evangelhos, gente. Eu acho que Caibar foi muito longe disso. Não é para fechar, eu acho que não é para fechar. Mas que nós devemos nos unir, devemos, acima de tudo, discutir o problema que está ali envolvendo, verificar com o Kardec, verificar com os espíritos e com Jesus Cristo, no sentido de fazer com que a gente se reorganize, para que a gente não continue tropeçando e fazendo as coisas erradas. Não é? Me desculpem estar falando essa palavra, que eu não gosto muito, eu nunca falei assim, mas me desculpem sobre isso, a palavra errada. Então, o que acontece? Nós precisamos dar continuidade e tratar os seus negócios de ordem material. Tá certo? Aquilo que é da carne é carne e aquilo que é do espírito é espírito. Então, se muitas vezes nós não conseguimos entender as nossas premissas espirituais com os livros nas mãos, desde o Evangelho de Jesus, chegando com Kardec e os médiuns com Kardec, segundo as instruções dos espíritos para o nosso crescimento, para o nosso embasamento, isso significa que nós podemos estar perdendo tempo. O espírito Bezerra de Menezes, ele chega a um certo momento a dizer que não é mais tempo de perder tempo. Naturalmente é isto, não é tempo de perder tempo. Nós precisamos cada vez mais mergulhar e dizer, eu estou aqui, eu estou presente, eu quero ajudar, quero fazer alguma coisa. E não fazer com que a doutrina se embote, fique embotada, ou seja, manchada. Por isso que é interessante que essa leitura que nós acabamos de fazer aí do Caibar, ele vai fazer um chamamento para todos nós, dizendo-nos uma coisa muito importante. É preciso saber ter a nossa visão, ao nosso conhecimento com relação à pragmática dessa mensagem, que é saber interpretar cada uma das coisas que chegam até nós. Sejam qualquer coisa. E eu fico muitas vezes pensando nos trabalhos espirituais, sejam quaisquer eles aqui na nossa casa. Seja um trabalho mediúnico, seja um trabalho de uma palestra, seja um trabalho de um atendimento fraterno, seja o que for. Nós precisamos estar preparados, fortalecidos no conhecimento para saber ouvir e depois instruir. Então, é por aí que, interpretando, nós vamos saber como conduzir a nossa jornada e ajudar outros junto a nós. E parabéns a Caibar Schutel, que trouxe essa mensagem para nós, e tem muitas coisas bonitas que ele trouxe para cada um
aqui da sala poder aprender, não é? Então, eu acredito, Adalberto, que eu posso fechar aqui o nosso encerramento e a gente conversar um pouquinho, ok? Certo, muito bem. Então, é exatamente isso aí que nós estamos necessitando, porque sem o estudo não vamos conseguir esse entendimento. Seja do Evangelho, seja das parábolas, de todos os ensinamentos trazidos por Jesus, porque é a base. Então, cada tema desse vem discorrendo o que quer dizer o joio do trigo. Porque se a gente só chegasse a ler só o joio e o trigo, e aí a gente ficaria sem saber o que vem ser, o que vai ser desenrolado nesse sentido aí. Então ele passa a explicar todos os temas das parábolas, o sentido dessa condição que ele coloca para ser entendido no material, mas na realidade ele está chamando a atenção para o lado espiritual. Então a interpretação das parábolas já abre esse caminho para o nosso entendimento e assim buscarmos interiorizar muitas mensagens de Jesus que nos dias de hoje ainda se encontram ocultas para nós. Ainda não entendemos direito, mas ao passo que vamos evoluindo espiritualmente, as coisas ficam mais fáceis para esse entendimento. Muito bem. Muito bem. Muito obrigado. E tem mais pessoas aí? Tem. Pronto. Bruno Fernandes, você fique à vontade, por favor, irmão. Aí os nossos irmãos, Jorge, entrou aí Silvia, Machado, tem muitas outras, colega tudo seu aí, né? Aí de feira. Nossa, Então, quem o Bruno, ele... Pronto, fique à vontade. Bruno é daqui da casa. Tem alguns minutos aí para cada um fazer os seus comentários, tirar suas dúvidas. Pode dizer, Jorge. Então você, Jorge, por favor. Com licença. Seu Luiz, ainda sobre essas parábolas de Jesus, o que o senhor me diz? Eu penso que Jesus falava por parábolas, as palavras mais simples do cotidiano daquela época, era para que facilitasse o entendimento das pessoas que ainda não estavam bem instruídas, que ele se cercava de pessoas mais humildes, pessoas órfãos, viúvas, cegos, estropiados, os mais necessitados. E aí, o senhor acha que ele falava por parábolas para facilitar o entendimento? Olha, principalmente Jesus vivia bastante entre curiosos. Os curiosos, eles não eram somente os ricos, era gente de toda a classe, E aí, então, o que acontece? Jesus sabia que ele não estava lidando com homens sem alma. Jesus não estava lidando com corpos vazios. Ele estava lidando com homens, naturalmente, com seus espíritos, tá? E esses espíritos nem precisavam ter dinheiro na época. Às vezes a gente encontra situações na nossa atualidade, pessoas comuns, pessoas simples, que muitas vezes não tem nem sequer um carro de mão, uma galeota, para levar um punhado de pedra. E é extremamente vaidoso, orgulhoso. Assim como também a gente pode encontrar um rico, não é? O rico da parábola, que não entra no reino dos céus, se lembra? Não é? Aquele rico da parábola. Existem, sim, muitos ricos, tá certo? Ou seja, vaidosos, não é? Quando a gente verifica no Evangelho segundo o Espiritismo, quem é o rico mesmo? Quem é o rico?
Quem é o rico a quem eu me reporto? Então, significa dizer, Jorge, que essa questão de Jesus era identificar com quem a sua palavra iria ser tocada. A intenção era essa. Jesus tocava com a sua palavra. Mas ao outro que era presunçoso, que era vaidoso, que era orgulhoso, deixava aquela criatura nervosa, agressiva, não acreditava, não acreditava. Então, para o simples, é muito mais fácil de você trabalhar o simples. É muito mais fácil de você se aproximar dele, abraçar, conversar, ter um diálogo duradouro. O orgulhoso, não. O orgulhoso, ele se levanta e vai embora. E sai fazendo chacota, dizendo coisas que, na verdade, não prevalecem. Ou seja, aquele homem não vale de nada se fosse com Jesus. E com certeza Jesus faria isso, não é? Em muitas situações, Jorge, Jesus se envolveu nessa situação, mas ele sabia a quem pregar o reino o evangelho, ou seja, o reino, né? Jesus sabia fazer isso. Então, às vezes, a gente começa a ter uma ideia de Jesus com relação que ele deveria abraçar todos de maneira nenhuma. O Espírito, cada um daquele que está ali presente, na multidão, cada um daquele era um Espírito em evolução, com suas dificuldades, com os seus limites, era exatamente isso. Mas Jesus, ele falava, sim, por parábola, exatamente para fazer com que a simplicidade alcançasse o coração. Ou seja, nisso daí que Caibar vai falar, ou seja, eles ouviam com o ouvido do corpo, o ouvido de carne, mas não ouviam com o ouvido do Espírito. É exatamente isso. Né? Para aqueles que são assim, meu filho, não vai nunca se aproximar de Jesus, vai relegá-lo. Exatamente isso, não é? Valeu? Bruno Fernandes, por favor. Olá, boa noite. Boa noite, Bruno. Você vai querer fazer alguma pergunta, Bruno? Não. Tudo bem. Dona Darcy, vai querer fazer alguma pergunta, alguma coisa, vai querer participar? Só quero dar o parabéns para o senhor por uma palestra tão maravilhosa. Tantos conhecimentos, tanto ensinamento, que a gente aprende cada dia mais um pouquinho a saber como caminhar, seguir nossas caminhadas com mais leveza. Deus que abençoe a todos vocês por essa oportunidade e por todas. Deus que abençoa mesmo. Ou seja, dona. Obrigado, dona Darcy. Joel Soares vai perguntar alguma coisa. Sempre você participa com a gente, não é? Oba. Como é que está a sua cidade, a sua praia? Tá tudo bem, graças a Deus. Aqui está em paz. Graças a Hoje Deus. nós fizemos um recesso aqui. Vamos recomeçar domingo com sim. com a doutrinária presencial. E aí vamos iniciar. Uma das parábolas que me intrigava muito era a figueira que secou. Por que Jesus amaldiçoou a figueira? Estava com aquilo ali. É isso. O próprio Pedro, quando voltou, que viu a figueira toda murcha, ainda perguntou a figueira que o Senhor amaldiçoou. Jesus amaldiçoou a figueira, uma pobre planta no árvore inocente. Depois, então, que eu vim, ainda fico um pouco intrigado, mas eu vim entendendo melhor aí a figueira que secou. Porque Jesus faria uma coisa dessa. Que exemplo ele dá disso aí. Muito bom, Joel. Ontem o Adalberto falou um pouco, de forma velada, sobre essa figueira. Olha, imagina
todos nós estávamos em processo evolutivo. Então, a gente confia, a gente acredita e, de repente, abandona. É isso, não é? Quantas pessoas, elas têm tudo nas mãos, operou tão bem na vida, curou tantas pessoas, fez tantas palestras e abandonou. É a mesma coisa. A figueira que secou é isso. Porque se você verificar, estudar o significado da figueira lá em Jerusalém naquela época, o seu significado, e porque ela secou, e Jesus amaldiçoa a figueira, então para os discípulos aquilo ali também foi uma coisa muito difícil. Foi muito difícil. Então, para se entender, é a figura humana, representa a figura humana. Qualquer um de nós. Exatamente o que quem assistiu, quem ouviu o Adalberto ontem, vai entender. Ou seja, você tem tudo nas mãos. Aí, então, você desiste, você se decepciona. E os frutos que você vinha dando, e você deixa de dar. E aí, então, quem é que vai receber esse alimento, ou seja, o seu ensino? É exatamente isto. Então, a figueira que secou ali é a representação da pessoa em Cristo, que ela promove o seu autoabandono. Ela se autoabandona. Isso em todas as coisas. Imagina um Chico Xavier, um Divaldo Franco. Divaldo Franco produzindo as suas obras mediúnicas, as suas palestras, os seus ensinamentos, assim como foi também Chico Xavier. Então, todos esses homens, enquanto espíritos encarnados, eles ali tinham a seiva de uma figueira. Quem come figo, eu pelo menos gosto muito de figo. Uma amiga nossa, evangélica, aqui pertinho de casa, ela viajou há 2 anos lá para Israel. E ela trouxe figos para mim. Ela disse, meu irmão, olha, ela mora bem pertinho de você, Jorge, ali perto da padaria que fechou. E aí ela disse, olha, eu me lembrei de você, toma esse pacote de figos para você ver qual a representatividade que tem o figo. O figo, como é gostoso, e é muito gostoso, o figo é muito gostoso. Então, essa representação do homem operante, o homem de ação, o homem que vai junto, o homem que ele pode estar caindo aos pedaços, não é? Caindo aos pedaços, sendo perseguido, espezinhado, mas mesmo assim, ele não esquece aqueles a quem ele é útil. Aquele quem é útil. E Jesus, na sua sabedoria, pega um figo, onde todo mundo gostava de comer figo, e que tem lá em abundância. Jesus pega aquele que é útil e queima. E aí, então, até a raiz, imagina. E com relação a nós, os que somos os responsáveis pelo Evangelho, e esquecemos, abandonamos, teremos realmente uma situação difícil, ou seja, mais dor. Jesus diz uma coisa muito interessante, aquele que muito sabe, muito receberá chicotadas. Jesus fala sobre isso, não é? A gente é presidente, eu já fui presidente de centro espírita muitas vezes, você também, Joel, eu tenho que falar um pouco rápido, porque o tempo é muito curto, mas o que a gente começa a verificar, uma coisa muito interessante, é que nós temos muita responsabilidade nas mãos, muitas responsabilidades. Se tem um jogo do Bahia, que eu gosto muito do jogo do Bahia, mas tem uma palestra para dar, eu muitas vezes fujo do meu compromisso. Não tem sentido uma coisa dessa. Não tem sentido. O Jorge trabalha aqui comigo, aqui com a gente no Consolador, ele sabe a minha sanha, não é? Ele sabe a minha gana de trabalhar pelo Espiritismo. O Adalberto também sabe. Eu gosto de fazer isso, porque é meu, está na minha alma, está no meu sangue. E aí, então, nós não podemos vacilar.
Principalmente o presidente de um centro espírita, ele tem grande responsabilidade. Vamos dizer que Jesus, na época que ele estava aqui, estava no grande centro espírita da natureza. E era ele quem dirigia. Tá certo? Os apóstolos, os discípulos, os seus simpatizantes, eram os trabalhadores, eles eram os médiuns videntes, eles eram os médiuns escreventes, eles eram os médiuns de efeito físico, e Jesus ali conduzindo. Olha como Jesus foi maravilhoso, e continua sendo, né? Então, da nossa parte, como nos cabe grande responsabilidade de espírita em nossas mãos, isso significa dizer que nós temos que estar com os nossos olhos muito mais abertos do que nós precisamos fazer. Agora, tudo com cuidado, não é com exagero, não é com fanatismo, absolutamente. Fazer as coisas de forma racionalizada, como nos ensinou Kardec. Então, é por aí. Olha, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, nós temos uma instrução do Espírito Constantino. Tá? Para você ter uma ideia, esse capítulo aí do Evangelho segundo o Espiritismo é o único capítulo que Kardec não escreve nada. Ela é 100% espiritual. E a instrução de Constantino, que o capítulo é os últimos serão os primeiros, tá? Os chamados, né? Aqueles que são os chamados, está lá. Né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Quem tiver com o Evangelho segundo o Espiritismo aí pode abrir. Então, nessa lição, e aí Constantino ele vai explicar perfeitamente quem são os últimos e quem são os primeiros. Ora, nós temos que verificar uma coisa. Esses últimos, que serão os primeiros, são aqueles que compreenderam. São os que compreendem. Então, o que acontece? Olha, desde Moisés, e isso Jesus ele fala, que desde Moisés, a planície da terra vem preparando o caminho para a espiritualidade. Mas eles não entenderam. Como foi o Deus de Moisés? E como foi o Deus de Jesus? E como é o nosso Deus? Olha o que eu estou dizendo, olha lá. Não é Deus diferente. Tá? Ou seja, o homem, ele é determinante na forma como nós construímos a nossa evolução. E a nossa evolução espiritual é preciso ser entendida a partir do momento daqueles que operam. Aqueles que operam no bem. E aí o Espírito Constantino ele vai ensinar direitinho. Ou seja, a gente começa a dizer que os espíritas são os últimos, né? Não é isso que a gente vai ouvir? Os espíritos são os últimos, não é isso, Letícia, né? Os espíritos são os últimos. Na verdade... Eles comentam que a doutrina espírita veio por último e que tem uma compreensão maior, né? Não é uma compreensão maior. Não, aí é onde nós erramos. Não. Nós estamos aqui com... Podem estudar. Eu vejo assim, dentro da minha compreensão, eu respeito todas as religiões, porque todas as religiões falam de Deus, mas eu acho assim, que quando eu falo em compreender, porque a doutrina espírita, para mim, no meu parco conhecimento, ela explica mais. Ela mostra mais. Abre um véu para que você possa entender o que realmente a doutrina quer dizer. Aquilo que no passado você ignorava por falta de conhecimento, hoje a doutrina nós já temos a possibilidade de estar conversando e comentando com o outro. Embora eu acho assim,
que a religião ela não é para ser discutida, de certa forma, ela é para ser vivida. A doutrina dos espíritos abre as nossas portas do entendimento. Mas quantos de nós espíritas temos entendimento? Ou seja, temos muitas dificuldades. Os nossos papéis espirituais ainda estão faltando muito da nossa própria presença. Ou seja, como é que eu utilizo os meus cabedais espirituais? E como é que eu lido com as minhas premissas espirituais ao lado de cada um dos meus? Pode ser um filho, uma esposa, um marido, um vizinho, um outro. Na política, olha aí na política. Uma coisa que eu vou tocar a falar, que é muito interessante. Se tiver já afinado, se der meu horário, pode dizer que eu paro, viu, Adalberto? Nós tivemos agora, nessa política, uma divisão de espíritas. Espíritas da esquerda e espíritas da direita. Ok? E quem estudou sabe. Quem analisou esses movimentos sabe. Olha, se muitos espíritas da direita eles pegaram o Evangelho segundo o Espiritismo, pegaram o livro dos Espíritos e fizeram tudo ao contrário de Jesus Cristo e ao contrário dos espíritas. Eles queriam uma velocidade muito grande para que o Espiritismo fosse uma doutrina extremamente social, para fazer as mudanças sociais, e não é assim. Quando a gente vai estudar Kardec, e vai analisar Kardec no sentido paulatino da evolução, aí a gente vai começar a entender quem são os espíritas. Os espíritas são quem amam a vida e trabalham com os espíritos. E aí a gente vai começar a compreender quando o rei chega e encontra alguém nu, despreparado. Aquele dali não pode estar. Ou seja, quando a gente vai entender melhor ainda, é quando a gente vai estudar o capítulo dos tempos são chegados. O capítulo dos tempos são chegados. Nós vamos encontrar no livro A Gênese de Kardec, no último capítulo. Ou seja, uma rebandada de muitos espíritos que eles não foram justos aqui na Terra e vão cair em outros planetas. O Franco fala sobre isso. Então, quer dizer, me desculpe estar dizendo isso, mas é um assunto muito profundo para a gente estudar de forma filosófica e não religiosa. Não se estuda isto de forma religiosa, só filosófica. E se nós temos ideal filosófico, a gente vai entender exatamente o significado de religião. A religião não pode, olha, Caiba Schutel, ele fala no finalzinho desse livro, no exórdio, no finalzinho, ele fala, não existe estudo religioso se você não colocar ciência e filosofia no meio. A religião vai ficar como essas que estão aí, perdidas no espaço. E aí, então, nós precisamos ter uma visão de mestre, de professor dentro da doutrina, para que a gente entenda exatamente o que dizer os espíritos de Kardec. E quem somos de fato. Eu mesmo ainda tenho muitas coisas a me corrigir e não consigo. Não consigo. Nunca saí da doutrina dos espíritos para arredar meu pé para lugar nenhum, por causa do meu compromisso doutrinário. Aí, então, a gente vai entender melhor os fundamentos do pensamento de Kardec diante do futuro. Como ele disse, o Espiritismo é uma doutrina de futuro. Então, eu acho que já avancei mais de 20 minutos, me desculpe, Adalberto. Eu acho que depois dessa você não vai me chamar mais. Me desculpe. Mas tem muitas coisas para se conversar sobre isso, Adalberto Pina. Alberto Pina, viu? É muito interessante. Mas são vários estudos, e um vai chamando
outro tipo de estudo, é uma cadeia. E a gente vai se aprofundando nesses. E logo, logo terá mais uma doutrina, área dessa, e a gente vai discutindo os assuntos e vamos guardar o que não deu para hoje. Na próxima doutrinária a gente já tira as dúvidas novamente. É verdade. Tranquilidade para todo mundo aí, viu? Coração aberto, tá certo? Os braços para se abraçar. É assim que a gente faz, viu, Letícia? Então, tranquilidade, fica tranquilo. Mais uma vez vamos agradecer ao Mestre Jesus e assim eu peço a Luiz Carlos para fazer a prece final da doutrinária da noite. Muita paz, Deus abençoe a todos. Obrigado, Jesus, pelo teu amor por todos nós. Que a tua gratidão sobre todos os homens aqui na terra, com suas oportunidades, manifestantes sobre cada momento, quando nasce o sol, quando nascem as oportunidades de cada dia. Que a tua paz, Senhor, seja a minha paz, que o teu amor seja o meu amor, e que eu possa, acima de tudo, Senhor, entender-me teu servidor, e que não me faltem oportunidades para entender cada vez mais, dia após dia, o que eu devo fazer. Que assim seja.